Olá, igreja, como vai você? Que bom que você se conectou a mais um culto online. Neste momento, para começar esse culto, eu queria ler com você o Salmo de número 117. O Salmo diz assim: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para todos sempre. Aleluia. Que nesse momento você possa se concentrar em adorar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para realizar infinitamente mais na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é poderoso. Senhor, nós queremos agradecer por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é grande. Assim, Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, como oferta de gratidão. Oramos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós nos reunimos, Senhor. Nós nos reunimos em Teu nome, Jesus. Te glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o Teu
glória ao teu nome, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Te rendemos honra, glória, louvor para sempre, sempre. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro, não há outro. Oh, Senhor. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim.
Em Jeremias 33, 3, nós podemos ler ali que a Bíblia diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em momentos como esse que estamos vivendo, muitas vezes nós não estamos sabendo o que fazer. Mas eu quero te dizer que nós vamos orar por você, pela sua casa, pela sua família. E nós desejamos ardentemente que o Espírito Santo de Deus possa te mostrar o caminho a seguir. E eu quero lhe dizer que este caminho é um caminho do Senhor, que vem abençoar e ajudar a sua vida. Portanto, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, querido Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome. Obrigado pelo privilégio de nós nos reunirmos neste lugar de oração e colocar nossa vida, nossa casa, nossa família, colocar diante do Senhor tudo que somos e que temos. Porque nós entendemos e sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Portanto, nós queremos, ó Deus, consagrar a nossa vida no Teu altar, em momentos tão complicados que estamos vivendo, difíceis para muitos, muito mais. Portanto, queremos pedir que Teu Espírito Santo possa nos conduzir e nos ensinar. A Sua palavra, ela é clara, ela nos diz que o Senhor não nos deixa, não nos abandona. A Tua palavra declara que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, nós queremos descansar na provisão que vem do Senhor, porque o Senhor é Deus bom e maravilhoso. O Senhor é um Deus que cuida e zela por cada um de nós. Nós queremos, ó Deus, honrar o Senhor e glorificar o Teu nome e dizer que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Portanto, queremos descansar a nossa alma, queremos descansar o nosso corpo no Senhor, entendendo que em Cristo Jesus todas as coisas podem cooperar para o bem. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é, que o Senhor tem feito e que o Senhor há de fazer em nossa vida. Queremos apenas colocar no Teu altar tudo que somos e que temos e exaltar o Teu santo nome. E assim, Deus, nós oramos e consagramos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Portanto, ó Deus, receba no Senhor aquilo que somos e que temos, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente linda e preciosa, que a graça e a paz de Jesus alcance sua casa, alcance seu coração, que essa graça produza em você efeito maravilhoso, transformando o seu dia a dia, trazendo novo alento ao seu coração. Não fique desesperado, agarre-se aos pés da cruz e tenha certeza de que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Pois bem, fique atento às informações de nossa comunidade. Estamos voltando aos cultos gradativamente e a sua presença, ela é muito importante, ok? Então, preste muita atenção nos próximos dias, porque neles você terá a resposta ideal para a sua vida, para a sua casa, para a sua vida espiritual. Muito bem, livro de João, capítulo 21, eu quero que você abra o texto nessa porção tão maravilhosa das Sagradas Escrituras, para que eu venha falar ao seu coração sobre um momento vivido por Pedro, um momento difícil, um momento complicado. A bem da verdade, eu queria começar a ministração da palavra lhe fazendo uma pergunta: quem é que pode afirmar que nunca viveu um período difícil em sua vida? Um dia mau, um dia complicado. Nas palavras do salmista, é aquela noite que você chora, e chora muito. Paulo, quando falou sobre esse dia, ou esse período ruim, o classificou dizendo o dia mau, falou à igreja aos Efésios, capítulo 6, nos dando uma recomendação sobre qual deveria ser o nosso procedimento quando esse dia mau surgisse. Logo foi dizendo aos Efésios: portanto, precioso e amado irmão, ou igreja amada, revesti-vos do Senhor e na força do seu poder, tomando sobretudo a armadura de Deus e orando em todo o tempo, para que possais resistir o dia mau e após ter feito tudo, permanecer em pé. Paulo estava falando desse período difícil, que todos nós, independente de classe social, de beleza física, de força, de qualificação profissional, todos nós, em determinado momento de nossa história, teremos que enfrentar. Ora, observe um pouco a história de Jó, capítulo 1.
As qualidades que Jó possuía foram afirmadas pelo próprio Deus, que em determinado momento perguntou a Satanás: de onde vens? A resposta do inimigo de nossas almas foi esta: de passear, de rodear por toda a face da terra. E o Senhor então lhe perguntou: pois bem, enquanto você andou pela face de toda a terra, você teve o capricho, você encontrou um homem gracioso, um homem extraordinário chamado Jó, porque não existe na face da terra ninguém como ele. Ele é um homem reto, temente a Deus, íntegro, que se desvia do mal, um homem extraordinário. Se eu fosse afirmar alguma coisa sobre Jó, naquela ocasião eu teria dito: Jó, ele é um homem internacional, um homem fascinante, raro de se achar, exclusivo. O próprio Deus estava elogiando Jó. Ora, uma coisa é quando os homens falam bem a seu respeito, outra é quando o próprio Deus faz menção a seu respeito, especialmente traz à tona a qualidade de vida que você possui. Era o que Deus estava fazendo naquele exato momento com a pessoa de Jó. Viste o meu servo Jó. Foi quando Satanás disse: de fato ele é o que ele é, porque o Senhor o cercou de uma forma protetora, uma cerca protetora à sua volta. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Ele vai de vento em popa. Sua vida é fascinante, mas a bênção do Senhor está lá. Ora, Satanás falou com toda certeza: Jó não seria o que era se não tivesse a bênção de Deus. Mas agora, com toda aquela conversa, Deus permite que Jó seja tocado. Jó então, apesar de toda a sua qualidade, de tudo que ele possuía, viveu um período difícil em sua vida. Um dia mau, um momento de choro, uma noite desagradável, perdeu tudo que ele possuía num instante só. E toda essa narrativa está no capítulo 1. E olhe, não estamos falando sobre o Jó hoje, apenas introduzindo a mensagem, mas para que você não fique pensativo a respeito do que é que aconteceu com esse homem, ou como ele se posicionou em meio ao seu dia mau, ou ao seu tempo ruim. O final do capítulo 1 diz que em meio às suas perdas, Jó simplesmente adorou, se lançou em terra, se prostrou-se ao chão com o seu rosto em terra, e lá proferiu palavras como esta: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó provou desse dia difícil, desse momento complicado, onde, por melhor que ele fosse, com as suas muitas qualidades, ditas pelo próprio Deus, por melhor que ele fosse, ao final daquele período, daquele dia, as coisas não deram certo. Absolutamente nada deu certo. Quando lemos João capítulo 21, nós vamos encontrar um homem chamado Pedro, vivendo nesse dilema, vivendo um período difícil. Por melhor defensor que ele tenha sido de Cristo, seu grande amigo, seu Senhor, seu mestre, estando ao seu lado e proferindo palavras maravilhosas, por maior que tenha sido o seu compromisso com a fé em dado momento, toda a qualidade que ele possuía não sucumbiu perante as adversidades da vida. Jesus está sendo crucificado, ou melhor, ele vê Jesus sendo crucificado. Naquele momento de julgamento, de condenação injusta, ele não suporta o peso da situação e nega a pessoa de Jesus Cristo antes que o galo cantasse, e o faz 3 vezes seguidas. A situação é tão pesada que no livro de Lucas capítulo 22, versículo 12, você encontra essa narrativa: Pedro, retirando-se dali, após ter negado o Senhor Jesus, chorou amargamente, enquanto Jesus era humilhado,
enquanto ele era torturado. Pedro vivia essa noite sombria, esse período de choro amargo. E quando entramos no capítulo 21, Jesus tinha sido crucificado, Pedro estava no mar da Galileia com alguns discípulos, quando ele decide pescar, versículo 3. Então Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E ele foi encorajado por aqueles que estavam com ele: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas diz no final do versículo 3: naquela noite nada pegaram, naquela noite nada apanharam. Por maior que fosse a dedicação de Pedro, a Bíblia diz que ele foi encorajado. Por maior que fosse o encorajamento, por maior que fosse a sua experiência como pescador, por mais força que ele tenha, por maior força que ele tenha colocado no exercício do trabalho, tudo isto não resolveu, não ajudou em nada. Depois de tanto trabalho árduo, tanta dedicação, o resultado final saiu. Naquela noite não apanharam nada, não deu certo, não conseguiram, não atingiram seus objetivos. Naquele exato momento, se alguém tivesse questionado Pedro, esperando um retorno positivo, o que é que Pedro afirmaria? O que ele diria? Diria exatamente essas palavras: não deu certo, não consegui, apesar de todo esforço, não superei os obstáculos, não funcionou. Queridos e amados irmãos, por mais estranho que possa parecer ao seu coração, quando você observa a negativa de Pedro, com relação à sua pescaria, não dando certo, a situação é mais comum do que se possa imaginar. Se não, observe alguns exemplos. Ela é comum para o pai de família, que sai cedo de casa, com os seus currículos nas mãos. Ele vai bater de porta em porta, ele sabe quão necessário é o seu esforço naquela ocasião, especialmente porque atrás de si existe uma família, filhos esperando o retorno positivo, uma esposa apreensiva, e ele precisa defender a sua casa, defender a sua estrutura familiar. Ele precisa jogar a rede e pescar, e a rede não pode voltar vazia. Ele passa em várias empresas, ele fala com vários amigos, ele tem potencial, ele é um homem formado, um grande acadêmico, os seus diplomas falam por si só, sua experiência profissional é extraordinária, e ele trabalha incansavelmente jogando rede, puxando a rede, mas a cada momento de esforço, onde ele puxa a rede de volta, ela vem vazia. Ao final do dia, ele limpa a sua rede, ele guarda os seus instrumentos, ele pega o seu material, o seu estojo, o seu computador, ele guarda no carro, e ele faz o retorno para a sua casa, ensaiando as respostas que ele precisa dar à sua família, que ansiosa aguarda por uma notícia boa. Quando ele chega em casa, os ombros cabisbaixos, o olhar de alguém que anuncia a derrota. No entanto, os filhos vêm correndo, ansiosos, e pulam sobre ele: papai, como é que foi? Como é que foi a pescaria? Como é que foi o trabalho? Alguma novidade?
E ele precisa, mais uma vez, ter forças para dizer, para responder, quando a alma queria se manter em silêncio, quando queria se esconder em algum lugar, quando queria fugir, porque o momento não é bom. Ele pausadamente, de forma constrangida, se sentindo um fracasso total, simplesmente afirma a preciosa esposa: não deu certo, amor, não funcionou. A situação é mais comum para aqueles que trabalham na área da saúde, os profissionais que estão na linha de frente, tratando de pessoas que não conhecem, mas que em sua grande maioria são amadas por suas famílias ou por seus familiares. Eles estão lá, cuidando de um avô, de um pai, de um filho, lutando pela vida daqueles que nós amamos. De quando em quando situações mais graves surgem, e há todo um procedimento médico, posologias que devem ser observadas, remédios que são administrados, enfermeiros que olham hora a hora se existe algum tipo de melhora, se o respirador em que o paciente foi colocado está surtindo o efeito necessário, se o antibiótico está fazendo com que aquele homem se levante. E a família vive nessa expectativa, e ela ora, e ela luta, ela espera que com o passar das horas, aquela pessoa tão preciosa que luta pela vida, reaja, que ela melhore. A visita está marcada, a família chega, e o heróico médico surge, ensaiando ou pensando em como vai explicar como é que foi a pescaria, como é que foi a noite, como é que foi a vigília pela madrugada, lançando a rede, esperando o balançar das águas, ou um peso na rede que denunciava mudanças. Mas a cada momento que passava, a situação só piorava, ou trazia consequências mais graves, trazendo consequências mais graves. Ao conviver com a família, naquela ansiedade por uma notícia boa, ele simplesmente aparece, constrangido, entristecido. O médico precioso, a enfermeira, simplesmente anuncia: não pegamos nada, trabalhamos muito, mas não há nenhum tipo de mudança, não deu certo, vamos tentar outro tipo de medicamento, nada funcionou. A família volta para casa entristecida e profundamente preocupada. A situação mais comum que a gente possa imaginar para os filhos que lutam corajosamente para que os seus pais não desistam do casamento, da vida, da casa, de Deus, de tudo aquilo que eles entendem que tem valor. Filhos preciosos que são gigantes em meio a pais que deixaram de ser uma referência. Lá estão esses meninos que são fortes, essas meninas que são maravilhosas, orando pelos pais, chorando por eles, jejuando, e muitas vezes nesse processo de ajudá-los a se levantarem, são duramente oprimidos dentro de casa, questionados em sua fé, colocados para baixo, mas eles não desistem, eles vão pescar todo dia, há uma esperança que a rede venha cheia. Mas a bem da verdade, em que em muitas ocasiões, ao final do dia, após tanto esforço e dedicação, após tanto trabalho corajoso, enfrentando as intempéries, a volta, tempestades, ventos fortes,
Eles colocam a cabeça no travesseiro e choram copiosamente, o choro solitário, sem que ninguém veja. Eu sei que eu falo com você, moço, menina, que luta pelo seu pai, pela sua família. Mas após tanta tentativa honesta, você chegou à conclusão que não deu certo. Não apanhamos nada. Não há mudanças. As redes continuam vazias. Apesar de todo esforço. E quando essas coisas vão acontecendo com cada um de nós, sentimentos vão nascendo, eles vêm à flor da pele, eles têm a tendência de questionar a nossa fé, questionar o nosso Deus. Anos atrás, quando uma irmã de nossa igreja perdeu o casamento, nós acompanhamos o processo. A família que não era cristã se aproximou dela e fez essa pergunta: onde está o seu Deus? Aquela preciosa irmã me procurou e no aconselhamento ela dizia: pastor, essa é a pergunta que o mundo faz quando nós enfrentamos noites sombrias, onde pescamos, jogamos a rede, com uma expectativa enorme de que ela venha cheia, trazendo esperança à nossa vida, mudando o nosso destino. Mas depois de tanto esforço, a pergunta que estão fazendo é: onde está o seu Deus? Porque nada deu certo. Quando situações vão acontecendo e os questionamentos estão por lá, a nossa fé começa a ser golpeada. Sentimentos novos vão surgindo. O medo aparece. Especialmente do medo daquilo que pode acontecer a partir daquele momento. Mas não é só o medo que surge. Brota em nós um sentimento enorme de incapacidade, associado à inutilidade. Essa condição, se eu não tiver cuidado, e nem você, ela pode nos levar a desistir de tudo, nos levando ao pensamento de que não vale a pena lutar por mais ninguém, não vale a pena se levantar pelas manhãs, e nem de dobrar os joelhos pelas noites, porque a rede continua vazia, apesar de todo esforço. Associado com medo, incapacidade, inutilidade, surge um gigante enorme, que rouba a nossa alegria, que nos julga, que nos põe na lona, que é a frustração. A frustração, ela é irmã gêmea da tristeza. Produz em nós sensações terríveis e horrorosas. É a emoção que surge quando algo que se esperava muito acabou por não acontecer. Isso fala da expectativa que tínhamos, que foi frustrada. Expectativa que temos quando oramos a respeito da salvação do marido, e pela fé aguardamos a sua conversão, mas ela demora a acontecer. Expectativa que temos com relação aos filhos, ficarem livres dos vícios, da má conduta profissional, da pornografia, mas a cada minuto que passa, eles ficam mais presos a esse mundo que a gente podia imaginar. Expectativa que temos da porta de emprego se abrindo, operando uma situação melhor no dia a dia de nossa casa.
mas elas não acontecem. A frustração vem, a tristeza surge, nada aconteceu, absolutamente nada. E quando as coisas não estão dando certo, quando a noite é sombria, a tendência da grande maioria é a tendência de se desistir, de voltar atrás. São poucos aqueles que têm a resiliência, a capacidade suficiente para suportar momentos como este. O que nós compreendemos é que o projeto não vai ter um fim proveitoso. O chamado não é forte o suficiente para fazer com que nós fiquemos no lugar que Deus deseja. A família não nos dá esse suporte para a gente permanecer. Ora, isso aconteceu com Pedro. No livro de Lucas, capítulo 5, você vai descobrir o momento exato em que ele se encontrou com Jesus e ele foi chamado para o ministério. Ele também estava pescando. E a narrativa, ela é maravilhosa e vale a pena você observar. Capítulo 5, versículo 1, você encontra esse texto. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão espremia. Jesus ensinava naquele exato momento essa grande multidão. E Pedro, enquanto pescava, observava o que Jesus estava falando. Logo após a ministração de Jesus, diz a Bíblia, versículo 4, assim que Jesus acabou de ministrar, dirigiu-se a Pedro e aqueles que o acompanhavam: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Pedro, quando ouve essa imposição de Cristo naquele encontro, diga-se, primeiro encontro, simplesmente respondeu a Cristo: mestre. Já tinha uma compreensão de quem ele era. Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Pedro voltou a pescar. A situação é semelhante, com um detalhe: essa pesca, ela aconteceu de mais ou menos 2 anos antes da que está relatado em João capítulo 21. Pedro, desafiado pelo Senhor, ele vai pescar, ele lança a rede, e a Bíblia diz, versículo 6, pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Essa era uma experiência extraordinária para Pedro naquele exato momento, ao ponto dele voltar à pessoa de Jesus, versículo 8, diante de tamanho evento, do milagre que ele estava vivenciando. Ele vai à pessoa de Cristo e ele profere essas palavras: afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Ele tem a consciência de quem ele é perante aquele que é o mestre e que opera milagres maravilhosos. Você já chegou a essa conclusão como Pedro? De afirmar quem ele é, pela atitude que você tem perante a sua presença? Pedro tem esse comportamento, e à medida que Jesus trata com Pedro naquela ocasião, ele diz, versículo 10, não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Versículo 11, então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Pedro teve esse começo tão maravilhoso, tão majestoso com Cristo,
Já no início de seu chamado, seu coração é profundamente provocado com um milagre nessa proporção. E ele anda com o Senhor e tem dias maravilhosos. Acontece que uma noite difícil chegou. Ele nega o Senhor, ele vê Cristo ser crucificado, e agora, com o chamado dessa proporção, tendo experiências maravilhosas que falam dos últimos anos, Pedro não suporta. Absolutamente. Nos parece, ao ler João capítulo 21, que mais do que voltar a pescar, porque era uma questão de sobrevivência, Pedro faz, porque naquele exato momento, o futuro se tornou incerto. O passado, especialmente os últimos dias, falavam de tristeza. E no presente a sua alma doía. Pedro volta a pescar. Como se dissesse, a vida precisa prosseguir. À noite existe o choro, mas a vida precisa prosseguir. E o que é curioso, quando você encontra Pedro retomando as rédeas de sua vida, quando volta a pescar, é que a situação não melhorou. Muito pelo contrário, ela só se agravou. Depois de tanto esforço, qual foi o resultado? A Bíblia diz, capítulo 21, versículo de número 3, está lá. Não apanhamos nada. Até naquilo que ele era bom, que ele era perito, até naquilo que ele sabia lidar e muito bem, não deu certo. A situação foi de mal a pior. Você já parou para pensar que apesar de todo esforço empregado, e agora, devido à gravidade da situação, assumindo o controle de tudo, e em vez de melhorar a situação, ela ainda pode se agravar? Foi justamente isso que aconteceu. E dentro desse contexto, olhando para a vida de Pedro, me surge uma pergunta. Eu fico imaginando em como seria a vida de Pedro quando ele resolvesse se apresentar à sua família, à sua sogra, aos seus amigos, especialmente quando colocasse seu barco de lado. Que resposta daria? Como enfrentaria as pessoas? Que argumento ele usaria? Agora veja muito bem, as coisas não terminaram assim, numa noite de choro. Absolutamente. Antes que as coisas piorassem, além daquilo que Pedro já enfrentava, em determinado momento a sua vida é amplamente mudada, restaurada. Se não, observe, versículo 17 do capítulo 21. Ele está falando com a pessoa de Jesus Cristo. Um novo encontro surge, e nesse encontro, o Senhor Jesus lhe faz perguntas. O versículo 17 diz que pela terceira vez o Senhor se dirige a ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro, angustiado em sua alma, em razão de já ter respondido em outra oportunidade, naquele encontro, responde novamente: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus então lhe deu uma direção nova, lhe apontou o caminho novamente, reafirmou o seu chamado. Aquele
que havia acontecido há 2 anos atrás, num passado recente. O Senhor simplesmente ponderou, entrou no coração de Pedro e lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida do rebanho. Como se dissesse a Pedro: Pedro, eu sei que o momento é difícil, que o seu momento é delicado, mas Pedro, não se renda às aparências, não desista em função do momento, não ande por vista, Pedro, ande por fé. Pedro, entenda, eu continuo sendo o mesmo, e como você bem disse, conheço todas as coisas. Olha, querido, por melhor, por pior que seja a sua noite, saiba que Deus lhe trará um novo amanhecer, um novo encontro glorioso Ele já preparou entre você e Ele. Pedro está tendo esse encontro, e agora a sua vida é restaurada. A comunhão com Cristo é restaurada. A vida de Pedro é arrumada. A partir desse ponto, não havia nada para que ele pudesse se envergonhar. A traição foi tratada, o abandono, a frustração, tudo foi tratado nesse encontro. Apacenta as minhas ovelhas. E tudo isso ocorreu a partir do encontro com um homem fascinante, um homem de Nazaré, um homem glorioso, extraordinário, que sabe todas as coisas, sabe das lágrimas que descem pela sua face, preciosa e amada irmã, e que você está a ponto de jogar tudo para o ar, pondo fim à sua vida. Sabe, menina, que você está pronta a desistir da sua pureza, da sua juventude, da sua santidade, por causa da pressão do noivo, do namorado, que todo dia pede para que você se entregue a ele antes do casamento. E você ama tanto esse moço, e o aperto é tão grande na sua alma, que você pensa em entregar o seu coração, sem cuidado algum, aos homens que não honram ao Senhor. Mas olha, antes que tudo piore, existe um homem que tem as mãos furadas, que teve seu lado vazado, que se entregou por nós, para que nos dias sombrios, quando apesar de toda a luta de nossa alma, você não desfaleça no seu ânimo. Por isso que o autor aos Hebreus nos deu esse conselho: corra com paciência a carreira proposta, mas não corra de qualquer forma, sobretudo corra olhando para o autor e consumador de sua fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, para que você não desfalecesse em seu ânimo. Continue olhando para Ele, continue colocando toda a sua expectativa sobre Ele. Ele não falha, Ele é fiel, já nos deu provas de sua fidelidade. Você se lembra lá no passado, quando Ele te salvou, as curas e muitas que Ele operou na sua família, como Ele resgatou o seu casamento no ontem, como Ele te livrou do vício, do álcool, da bebida,
como Ele começou uma história de amor com você, será que por tudo que Ele fez, nesse exato momento, não se compadeceria de você? O salmista bradou no Salmo 103, assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós os muitos pecados, especialmente porque nos ama e sabe de nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe de nossa fragilidade. Existe um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que defendeu Pedro naquela ocasião. Note o texto, que ele é tão maravilhoso. Versículo 3: entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Versículo 4: entretanto, ao raiar da madrugada, ao clarear da manhã, Jesus estava na praia. Eu quero glorificar a Deus numa manhã como essa, num dia como esse, numa noite como essa. Jesus estava lá, se dirigiu para aquela região. O Senhor tinha tantas coisas para resolver. Ele tinha acabado de ressuscitar, a glória o esperava. Voltar para casa, coisa gloriosa. Os anjos o receberiam em adoração e louvor. Imagine, ele volta triunfante, e quando chega nas mansões celestiais, que encontro glorioso foi entre ele e o Pai. Como os anjos iriam celebrar aquele momento. Mas em meio a esse processo, e antes de ser glorificado, antes de voltar para casa, Jesus, ele vai se encontrar com Pedro. A narrativa de Lucas, se não me falha a memória, Marcos capítulo 16, ela é simplesmente de nos deixar assustados e apaixonados por esse Deus, porque fala do momento que Jesus ressuscitou. Marcos capítulo 16, eu quero ler para você entender e para que você glorifique a Deus onde você está, de pé, ajoelhado, como for. Olha o texto: ao encerrar o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar o primeiro dia da semana, caminharam até o sepulcro. Questionavam umas as outras: quem poderá remover a pedra? Quem poderá tirar a pedra que se encontra à entrada do sepulcro? Contudo, ao se aproximarem do local, viram aquela enorme pedra removida da entrada. Entrando no sepulcro, não viram Jesus. Elas encontraram um jovem vestido, versículo 5, de túnica branca, assentado à direita, e elas ficaram assustadas. Aí aquele ser angelical proferiu essas palavras: não vos amedronteis, disse ele. Vós buscais a Jesus, o Nazareno, que morreu na cruz, pois ele foi ressuscitado. Não está mais aqui. Vede lugar onde o haviam depositado. Ele ressuscitou. Dá para você dar um glória onde você está. Dá para você glorificar o Senhor pela vitória. Ele ressuscitou. E o anjo, após trazer anúncio tão significativo àquelas mulheres, ele diz, versículo 7 aqui, que é importante:
Agora ide, dizei aos discípulos dele. Aí eu fico imaginando, o anjo vem trazendo a notícia, fale aos discípulos dele. Quem sabe uma pausa, um sorriso nos lábios daquele ser angelical, e ele então sentencia: avise os discípulos e a Pedro, que ele está indo adiante de vós para Galiléia. Lá vós o vereis, assim como ele vos predisse. Avisem a todos e a Pedro. O homem da Galiléia sabia do momento que Pedro atravessava. Ressuscitou, chama o anjo e dá uma missão ao anjo: avisem a todos e a Pedro. O Senhor estava ocupado com muitas coisas, corpo glorificado, andou por essa terra após a ressurreição por 40 dias, teve 3 encontros preciosos com os discípulos. Esse de João capítulo 21 é um deles. Mas quando olhamos para a essência do coração de Cristo, observando para Pedro, nós ficamos encantados. Porque, embora Pedro estivesse desistindo de tudo e voltando a pescar, desistiu de tudo, mas Deus não desistiu de Pedro. Avisem a todos e a Pedro. Não sabemos ao certo, capítulo 21 de João, há quanto tempo Jesus se encontrava na praia, aguardando, esperando. Pedro pescando pela madrugada, e o Senhor montando vigília. Eu quero acreditar que ele estava lá, observando pela vigília da noite. A Bíblia diz que ao clarear da manhã, ele estava na praia, prontinho para recepcionar o frustrado Pedro, prontinho para abraçar quem não estava dando certo, pronto para incentivar quem tinha desistido, pronto para pôr no braço quem precisava ser carregado. Avisem a todos e a Pedro: Pedro, é importante você saber que eu não desisti de você. Especialmente eu vim aqui para cumprir aquilo que eu havia dito. Vá para Galiléia, eu vou me encontrar com vocês. Eu quero que você saiba que eu não mudei, eu continuo sendo fiel. O Senhor não desistiu de Pedro, ainda que ele tivesse desistido. Ele estava lá. E o que é curioso é que o momento deles era um momento tão complicado, que a Bíblia diz no versículo 4, que os discípulos, Jesus estava lá na praia, mas eles não perceberam que era ele. É assim mesmo. A noite pode ser tão dura, Cristo pode estar até perante os nossos olhos, mas a dor da alma é tão grande que nós já não conseguimos enxergá-lo, embora ele esteja presente. Jesus estava lá. Como é importante você saber numa hora como essa, que você não está sozinho. Você não luta sozinho. Ainda que você se sinta assim a maior parte do tempo, sem conseguir fazer a leitura exata de que Ele está presente. Ele está e você não consegue perceber.
Quero lhe dizer que nós não vivemos por sentimentos, nem por emoções, mas por fé. E a nossa fé, e em nossa fé, Ele já nos prometeu que estaria conosco todos os dias de nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco quando o seu filho chorar pela primeira vez. E isso aconteceu quando ele nasceu. Mas Ele vai estar contigo quando o seu filho partir, vítima de uma enfermidade, de um homicídio, de um infarto. Ele vai continuar com você. Ele vai estar ao seu lado quando você celebrar o aniversário do seu pai, de sua mãe. Mas continuará ao seu lado quando você precisar se distanciar em função do seu trabalho e do chamado tão importante. Ele vai estar do seu lado quando o mundo te decepcionar, quando as pessoas te traírem ou quando você falhar, porque Ele permanece fiel. Ele estará lá. Você nunca vai estar sozinho. A noite pode ser escura, mas ao romper da manhã, Jesus estará na praia te esperando, te aguardando e lhe dizendo: Pedro, eu não te abandonei, eu estou contigo todos os dias de sua vida. Nós olhamos para a história e queremos perguntar: por que o Senhor Ele vem? Por que Ele fica esperando, em algumas ocasiões, anos a fio, uma resposta ou uma reação? Especialmente porque Cristo tem uma paciência enorme, uma paciência amorosa comigo e com você. Ele espera uma pequena oportunidade, para que através dessa oportunidade, Ele venha te abraçar em seus braços de amor, e que a partir de então, você compreenda o quanto Ele é imprescindível à sua vida. Olhe que Ele vem a Pedro num momento de frustração. Lá atrás, há 2 anos atrás, quando o conhecia. Agora, quando o conhecia, mas o momento ele era de um dissabor enorme em sua alma. Lá estava o Senhor esperando uma oportunidade. Ela vem através da frustração, da perda, do momento ruim. Mas não se preocupe com o momento ruim. Absolutamente. O que você deve se preocupar é se esse momento ruim proporciona encontro com Cristo. Se essa noite sombria o aproxima dEle. Se esse tempo difícil cria oportunidade para que você o enxergue, sobretudo na praia de sua vida, dentro de sua casa, no dia a dia do seu trabalho, e lá você consiga ouvir a sua doce voz, o chamando para algo novo. O Senhor estava lá na praia esperando uma oportunidade. Quando o Senhor falou com eles, versículo 5, Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E a resposta foi essa: não. Via de regra, em momentos assim, nós não temos nada a oferecer, nada a compartilhar, nada para colocarmos nas mãos do Senhor. Mas Ele não se incomoda com isso, absolutamente, porque o que Ele mais deseja é justamente se revelar a nós como Deus de toda a providência. Você pode não ter nada para oferecer, mas com toda a certeza, ao se encontrar com Ele, terá tudo a receber. O Senhor os chama, e quando eles estão falando com Jesus, diz o versículo 6, não temos nada. Vocês não têm nada? Aí o Senhor os orienta: então eu vou ensinar vocês a terem tudo. E disse:
lancem a rede do lado, versículo 6. Volte outra vez a navegar. Lance a rede outra vez. Como disse a canção, quem mandou largar as redes? Quem? Quem disse para desistir por causa do momento difícil? Para negar a fé? Dar as costas ao Salvador? Negligenciar a igreja? Não atribuir valor à santidade, à retidão? Perder a visão da glória eterna, da cidade cujo artífice é o Senhor? Quem disse para largar a rede? Volte, lance a rede. E quando Jesus fala sobre o assunto, eles obedeceram. E a Bíblia diz, não conseguiam recolher a rede. Antes ela vinha com facilidade, agora não consegue recolher. E não consegue por quê? Por causa da abundância de peixes. O Senhor não vem só para nos consolar. Ele não está só esperando uma oportunidade para tratar conosco. Quando Ele vem para nos revelar que sem Ele a nossa vida fatalmente não dará certo. Você pode até tentar tomar as rédeas pelas suas mãos, mas a pescaria vai redundar em nada. Mas quando Cristo é inserido em nossa vida, as redes vêm cheias. Tem conversão na família, tem filho que é endireitado dos seus maus caminhos, tem menina ou moço que mantém a retidão, tem porta que se abre, tem colheita que chega, tem abundância de peixes, a rede vem cheia, porque é o cuidado do bom pastor, daquele que supre tudo e que nos abençoa. E quando eu penso sobre isso, então eu tenho que entender que nesse exato momento eu preciso decidir a respeito de minha vida, na compreensão de que eu não vou prevalecer sozinho, mas vou prevalecer se eu me render e se eu me entregar, sobretudo a pessoa de Cristo. Pedro é tão impactado pela cena que ele mergulha na água e ele vai em direção a Jesus. Jesus estava envolvendo Pedro outra vez em acontecimentos extraordinários, e eu queria declarar sobre a sua vida hoje, precioso e amado irmão, que Deus vai te envolver outra vez em situações extraordinárias, que a sua vida não vai ficar nessa normalidade, nesse vazio existencial, nessa situação onde você não tem o que responder às pessoas, ou quando responde diz, não deu em nada. Absolutamente, Deus trará a você produtividade, rede cheia, vida que dá certo, vida de abundância, vida que tem sentido, e tudo isso parte dele, do relacionamento com ele. Cristo está perto, ele está na praia, e ele te observa pela vigília da noite. O choro está lá, mas logo veio o romper da manhã, e ele vai se revelando, e ele vai falando com cada um de nós. A rede vem cheia, Pedro está lá, impactado com tudo que está acontecendo. Ele tem que se render, se entregar, e ele o vai fazendo gradativamente. O Senhor se assenta com eles na praia, eles saltam em terra, versículo 9, lá há uma fogueira, enquanto eles não têm nada preparado, o Senhor oferece peixe e pão, oferece alimento, oferece vida, oferece comunhão, calor, discipulado. O Senhor em nenhum momento põe dedo na ferida de ninguém, não acusa Pedro pela desistência, porque negou, não fala com discípulos que o acompanharam, e nem o porquê voltou a pescar. Absolutamente, o Senhor se assenta
e celebram a doce comunhão à volta de uma fogueira, porque para o Senhor o que era mais importante era a restauração do que as explicações a respeito do ontem. Para Deus só tem valor a sua explicação, se ela promover cura em você, se ela promover restauração em sua vida. Se não promover absolutamente nada, o que Ele espera que você faça é que você entenda que Ele já jogou tudo no mar do esquecimento e não se lembra mais dos seus pecados. O Senhor estava lá, não para pôr o dedo na ferida e acusar, estava lá para restaurar. O Senhor se aproxima de nós num dia como esse, especialmente para restaurar as feridas de nossa alma, para nos curar, para trazer alento à nossa vida, especialmente porque Ele sabe que a noite de alguns dos senhores, uma noite que se alonga, isso já se traduz em meses, talvez em anos, um tempo de vida em que nada dá certo, mas Ele está lá, pronto. E o que mais me fascina quando eu olho o texto, um Deus que espera oportunidades, que restaura, é que apesar de sua grandeza, de quem Ele era, e com tantas coisas especiais acontecendo, ressurreição, glorificação, voltar para casa, o glorioso Cristo não se esqueceu de um simples pescador frustrado chamado Pedro. Eu vou repetir, Ele não se esqueceu de um simples pescador chamado Pedro, no atual momento frustrado. Avisem a todos e a Pedro, antes de voltar para casa, eu tenho que me conectar a Ele outra vez, eu terei um tempo de comunhão com Ele. Ele não se esqueceu de um simples pescador chamado Pedro. O que o faz pensar que Deus mudou, que Ele se esqueceu dos seus sonhos, que Ele se esqueceu das suas orações, que Ele se esqueceu do seu trabalho diligente, que Ele se esqueceu do seu ministério, que Ele se esqueceu dos seus filhos, que Ele se esqueceu da demanda que te cerca dia a dia, que Ele não se importa com a pressão que é imposta sobre os seus ombros, jornada após jornada, que Ele não se comove com a sua dor, nem com o fato das coisas não estarem dando certo, que Ele se esqueceu. Não, se há uma coisa que Ele se esquece, são dos seus pecados, mas não de você. Você pode ser a pessoa mais simples desse mundo, um simples jornaleiro, um trabalhador simples no chão de fábrica, alguém que a sociedade não dá valor nenhum, mas para Deus, você é um filho, você é um príncipe, Ele te ama, tem projetos na sua vida, não vai desistir de você, vai lutar por você, vai se apresentar à sua vida, vai esperar uma oportunidade, Ele quer comunhão contigo, Ele deseja restaurá-lo. E o resumo de toda essa obra é porque Ele te ama profundamente. Não quis voltar ao céu, não quis ser glorificado, enquanto não falasse com Pedro, ou enquanto não fosse glorificado, colocou na agenda a história de Pedro. E eu quero terminar nesse momento lhe dizendo isso: você está na agenda de Deus, o seu nome está gravado na palma de Deus, e ninguém vai arrebatar de lá a sua vida. Você se encontra protegido e guardado por Ele. Você se encontra na agenda do dia. Lá está escrito restauração, lá está escrito cura, lá está escrito um novo tempo, um novo começo. Na agenda de Deus está o seu nome, e Ele já proferiu o seu nome a seres maravilhosos, angelicais, como a Pedro. Como de Pedro, avisem a todos, e a Pedro disse o anjo.
Porque Pedro estava na agenda de Deus. Não desista, não desanime. O tempo da revelação de Deus sobre a sua vida, ele chegará. Eu quero orar por você nesse exato momento. Quero convidá-lo, querido, a você deixar toda justificativa de lado, todo pensamento vitimista de lado, toda justificativa que possa justificar a ausência de avanço. Já trabalhei, já orei, já tentei. Deixe de lado. Toda a situação onde você assume as rédeas do controle, agora você vai colocar isso nas mãos daquele que na sua agenda colocou o seu nome. Deixar no controle dele, porque no controle dele a rede vem cheia de peixes preciosos e valiosos. E que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu glorioso rosto e que Ele te dê a paz desde agora e para todo sempre. Quero convidá-lo para que você feche seus olhos onde você está. A sua noite e o seu tempo de frustração tem hora para acabar, porque o seu nome está na agenda de Deus. Vamos orar? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, nós te glorificamos, te exaltamos nessa hora, pela tua bendita, poderosa e gloriosa palavra. Ah, Senhor, como ela faz bem a nossa alma, como ela é instrumento de edificação à nossa vida. Que essa palavra seja introduzida no coração do teu filho e de tua filha, nesse exato momento, na casa desse moço, dessa moça, que eles olhem com o coração cheio de esperança, pelo amanhã que o Senhor preparou para cada um deles. Abençoa o lar do teu filho e da tua filha. Seja sobre cada um que ouve a tua palavra, e que eles sejam transformados por ela, para a glória, honra e louvor do teu santo, bendito e poderoso nome. Assim nós abençoamos o lar do teu filho, da tua filha, e declaramos a vitória do teu servo, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Seja curado, abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a Ele a glória, a honra e o louvor para todos sempre. E eu, se fosse você agora, querido, mais do que nunca nesse culto de adoração, não dá para você falar para quem está do lado, é evidente, mas dá para você escrever. Escreva aí: o seu nome está na agenda de Deus. Escreva para alguém ler: o seu nome está na agenda de Deus. Não desista, o seu nome está na agenda de Deus. Eu, se fosse você, usava agora essa expressão, criava uma hashtag, tirava uma foto de um amigo que você ama, de alguém da sua casa, punha na foto dele e escrevia embaixo: não se desespere, porque o seu nome já está na agenda de Deus. Faça isso durante essa semana, escreva, divulgue a palavra. Esse é o seu trabalho agora, de ser um evangelista pelas mídias, de compartilhar a palavra, de fazer bem ao próximo. Faça isso agora com muito carinho, com muito zelo, porque Deus quer alcançar aqueles que já desistiram, que estão ficando pelo caminho. Mais uma vez, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em breve nos veremos, e o nosso coração, tendo esse Deus, gente, esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso, não há motivos para nos desesperarmos. Fiel é o nosso Deus, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Mantenha o seu coração em pé, sua alma aprumada, e prossiga para o alvo que Deus preparou para a sua vida. Isolados sim, desconectados não. Na agenda de Deus, o seu nome está escrito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Beijo.